respondendo nos comentários, eu fiz um vídeo aqui sobre AVC silencioso e gerou uma série de comentários e dúvidas. E eu vou tentar fazer esse vídeo explicando as dúvidas mais comuns no vídeo, né? Quando eu faço um vídeo normalmente, né, eu coloco sinal, sintoma, né, quando você deve se preocupar, procurar emergência, por que isso acontece. Mas às vezes os comentários de vocês trazem ótica que eu não tinha imaginado, uma forma diferente, né, para responder aquela pergunta. E eu vou fazer isso sobre esse AVC silencioso. O que acontece? Vira e mexe, pacientes fazem uma ressonância, encontram uma ressonância, um quadro de isquemia, o famoso AVC. Só que ele olha no histórico dele, tenta relembrar, ele não lembra momento nenhum dele ter tido qualquer tipo de sintomatologia parecido com AVC. E normalmente vem esse questionamento: Júlio, é possível ter um AVC silencioso? Por que eu tive esse AVC? O que é que acontece? Né? O que é que eu podia fazer? O que é que eu sentia? O que geralmente as pessoas sentem ou eu senti e não percebi? Então vamos lá. Nosso cérebro é um órgão muito complexo e que cada localzinho tem mais ou menos sua função, né? Só que muitas vezes existem regiões do cérebro que é possível o sangue não chegar direito, aquele neurônio morrer, dando pouquíssimo sintoma. Eu vou explicar as regiões mais importantes que você vai entender, obviamente. Então, a região no cérebro é responsável pela motricidade, pela movimentação. Se naquela área o sangue não chega, você não movimenta o braço. E óbvio, você vai sentir esse sintoma. Tem a área da linguagem, tem a área responsável pela sensibilidade. Só que existem áreas que muitas vezes não tem sintomas tão evidentes. Vou dar exemplo para você vai entender. Quando eu, neurocirurgião, faço uma cirurgia, eu vou encontrar a via de acesso. Como eu vou chegar a um tumor que está profundo, está no local, sem causar nenhum dano? Como é que eu escolho isso? Justamente indo ou buscando locais não eloquentes, que não tem uma região tão importante de função. Então é possível, e na maioria das vezes a gente faz isso, cirurgias que vão abrir o cérebro, movimentar estruturas vitais, e o paciente vai acordar muito bem, sem sequela nenhuma. Por quê? Porque eu procurei essas vias. A mesma coisa acontece no AVC. Se você tem um AVC silencioso, é justamente porque isquemiou essas regiões que não são tão relevantes. Eu costumo falar para o paciente, não é que não tenha sintoma. Até quando eu faço a cirurgia, eu falo, não é que aquele dano que eu estou causando, essa lesão no cérebro para operar você, não vai te dar algum sintoma. Mas normalmente são sintomas tão mínimos que outras partes do cérebro cumprem aquela função que você não percebe no seu dia a dia. No AVC é semelhante. Por isso que é possível sim alguém ter um AVC silencioso. E o que acontece que eu falo para todos os pacientes? Fique muito atento se você tem um AVC um fator de risco para AVC. Então quais são os fatores de risco? Hipertensão, obesidade, diabetes, não faz atividade física, né? Tem colesterol alto, a famosa dislipidemia, né? Tem algum fator, né, protrombótico, né? Já teve uma trombose. Se você já teve um infarto antes, se você já teve um AVC antes, todos esses são fatores de risco. Então, pessoas assim que tem isso, qualquer alteração mínima que seja, às vezes ficou mais sonolento, às vezes notou a fala um pouquinho embolada, não é algo tão perceptível. Tem paciente que fala assim, eu senti uma alteração de sensibilidade, mas bem discreta, acho que é porque eu fiquei sentado muito tempo, movimentei meu braço. Se aquilo durou alguns minutos, procure ajuda. Você pode. Não é incomum de acontecer a maurose fugaz, que é aquela alteração de visão que demora um pouquinho, daqui a pouco volta ao normal, normalmente poucos minutos, e o paciente deixa para lá. Não, procure ajuda. Em especial pessoas que têm fator de risco, né? Mas a maurose fugaz é um clássico de pessoas. E às vezes você encontra o AVC lá e o paciente fala, já aconteceu comigo isso mesmo. Às vezes eu tive um apagão, né? Eu estava fazendo uma coisa e de repente tive um apagão, depois aquilo voltou. Tem pacientes que nesse apagão foi justamente, ele teve um pequeno AVC, uma pequena isquemia no local que não era tão relevante, né? E isso também gerou um dano transitório numa área que é mais relevante, ele ficou perdido, teve apagão. Por isso que quando alguém diz assim, eu tive um apagão, eu não lembro de nada, me avisa, o médico faz um screening igual como ele faz quando a pessoa teve AVC, tá bom? Espero que tenha ajudado. AVC silencioso é mais comum do que vocês imaginam, né? Na grande maioria das vezes o paciente não percebe e é no exame de rotina que o médico acha e aí começa a fazer o que a gente chama de prevenção secundária, evitar que outro AVC aconteça. E dessa vez pode acontecer numa área eloquente e deixar sequela, tá bom? Espero que tenha ajudado.